Gayer, a nossa repórter, a Yasmin, está agora ao vivo, está do lado do ministro do Trabalho, a nossa repórter Yasmin Costa, com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Eu agradeço muito a ela, agradeço muito ao ministro. Vamos conversar um pouquinho com ele. Oi, Yasmin, boa tarde. Oi, ministro Luiz Marinho. Será que a gente consegue enquadrar o ministro? Oi, ministro. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Poder Expresso. Ele está com retorno, Yasmin? Raquel, boa tarde para você, ao ministro, que a gente está aqui na porta aguardando para entrar e falar sobre os dados do CAGED. E o ministro, gentilmente, eu falei, ministro, o senhor aceita falar conosco sobre esses dados que ele veio aqui apresentar, uma questão envolvendo os dados formais, de empregos formais, e ele aceitou falar conosco. Ministro, mais uma vez, obrigada. O senhor trouxe ali informações sobre 86 mil empregos formais agora em novembro. É um dado positivo para o governo, a gente pensando no final de ano se aproximando. Como é que o senhor avalia? E, mais uma vez, boa tarde e obrigada pela participação do senhor. Boa tarde, que agradeço, cumprimento toda a audiência. E seguramente é um dado importante. Estamos fechando um ano para o mercado de trabalho foi bastante positivo. O menor indicador de desemprego do país da série, portanto, da série é um dado histórico de geração de empregos formais no Brasil. Pra você ter uma ideia, a relação formal e informal cresceu mais esse ano o emprego formal do que o informal. Toda vez que a economia se fortalece, que vai bem, isso acontece. Isso é importante para a Previdência, é importante para a distribuição de renda. E os dados de distribuição de renda têm um impacto muito grande, especialmente pelas políticas públicas de crescimento do salário mínimo e também da isenção do imposto de renda. Foi assim em 24, foi assim em 25, 26 será melhor ainda, porque vem aí isenção do imposto de renda de até R$5.000 e menor imposto de 5 mil até 7.350, isso vai impactar bastante a economia. Você tem uma ideia, só isso vai injetar na economia em 26, 80 bilhões, ou seja, quase 7 bilhões por mês a mais na economia, para poder gerar economia. Como o presidente Lula sempre diz, dinheiro na mão do povo trabalhador, ele circula na economia, ele vira geladeira, ele vira fogão, ele vira eletrodoméstico, ele vira empregos e crescimento. Teve uma redução de 19% na geração de empregos formais, se a gente comparar com novembro do ano passado. Ao que o senhor atribui essa redução, apesar dos números serem positivos na avaliação do senhor? Na verdade, quando você vai crescendo, quanto mais você cresce, esse crescimento, para continuar crescendo, ele vai sendo mais difícil, mais dificultoso. Até porque o mercado de trabalho ele evolui com o impacto da tecnologia. Então, quanto mais tecnologia, gera menor impacto da quantidade de emprego gerado naquele crescimento. Então, a economia ela cresceu ano 23, 24, cresce 25, crescerá 26 certamente. Agora, sempre quando vai crescendo, ele vai sendo mais difícil atingir o mesmo patamar. Então, ele pode ir tendo um impacto chamado desaceleração da velocidade. Mas o importante é continuar crescendo, o importante é que esse carro da economia continue evoluindo. Ministro, durante a coletiva, antes de passar ali para a Raquel, durante a coletiva que eu acompanhei aqui, Raquel, o ministro falou a respeito de algumas pautas que estão no Congresso, principalmente a questão envolvendo a escala 6x1. A gente questionou o senhor se o período eleitoral do ano que vem seria uma dificuldade. E na avaliação do senhor, é muito pelo contrário. Como é que o senhor vê? Dá para aprovar a escala 6x1 ano que vem no Congresso? Mas depende muito. O que nós temos que evitar, isso todos os trabalhadores, empregadores, os deputados, senadores, têm que evitar entrar na pauta se isso é pauta eleitoral ou não. Tem que sair do debate da pauta eleitoral e entrar no interesse da economia, interesse do povo brasileiro, dos trabalhadores, especialmente as mulheres. Quem mais reclama, e a juventude, quem que mais reclama da jornada 6x1? Para você ter uma ideia, esse ano teve aqui uma feira de empregos aqui, um importante empregador estava aqui fazendo, cadastrando pessoas que se interessavam, ele tinha 33 vagas abertas, conseguiu 18. Eu perguntei qual a razão, que ele entrevistou mais de 100. Falou assim, especialmente a juventude está rejeitando o 6x1. Ele topava o salário, ele topava as condições de trabalho, quando falava a jornada de trabalho, 6x1, ele falava, não, isso não me interessa, porque eu tenho estudo, eu tenho família, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho investimento na minha família, na minha pessoa, e não interessa. Então, nós temos que olhar para o interesse da economia.
o melhor para o mercado de trabalho. Um ambiente de trabalho saudável ajuda na produtividade, ajuda na qualidade, ajuda no absenteísmo. Então, nós temos que agregar valor ao mercado de trabalho. Quanto maior a remuneração, maior a satisfação das pessoas, melhor o ambiente da economia brasileira. Ministro, a Raquel, nossa apresentadora Raquel Landim, tem uma pergunta. Raquel, vou repassar para o ministro. Pode fazer a pergunta. Por favor, Yasmin. Ministro, ainda no tema da jornada 6x1, o senhor disse durante a coletiva que tinha dúvidas sobre a colaboração do Congresso Nacional, que se o Congresso fosse deixado livre, leve, solto, a pauta não passaria. Por que o senhor tem dúvidas sobre a colaboração do Congresso? A Raquel quer saber sobre a questão da escala 6x1, por que o senhor tem dúvidas se o Congresso ficar ali livre, leve e solto, se vai conseguir aprovar ou não? O senhor também disse, complemento, o senhor disse que o mercado está preparado, mas tem que ter pressão no Congresso, se ele não houver essa pressão, não vai andar? Veja, o parlamento tem uma relação com a sociedade sempre de participação. A sociedade participa, cobra tal, o Congresso reage e responde. Veja a isenção do imposto de renda. Eu, sinceramente, não acredito que aquele placar de unanimidade do Congresso Nacional em aprovar a isenção do imposto de renda até R$5.000 e redução de 5 a 7,350 teria passado por unanimidade se não fosse pressão das ruas. A sociedade, quando foi para a rua, debateu, cobrou, o Congresso reagiu. Assim também é na escala, na jornada de trabalho. Já tem muitos partidos, deputados, senadores e partidos relacionados à direita que está topando discutir o assunto. Quando o ambiente chega no conjunto da sociedade, que a sociedade se manifesta e que não tem um contraponto pesado, que não tem contraponto pesado do empresariado, fala, isso não pode de jeito nenhum, isso vai quebrar o país, essa história está rechaçada. Assim, a economia tem sustentabilidade, ela está segura, madura para a redução da jornada máxima do país, afinal de contas, lá atrás já houve essa possibilidade. Quem deixou escapar foi exatamente as lideranças de trabalhadores, que não topou, por exemplo, reduzir de 44 para 40 horas semanais, gradativamente 1 hora por ano. Se eles tivessem topado, o acordo estava feito, estávamos trabalhando há muito tempo para 40 horas semanais. Então, a economia tem toda a condição de fazer. E a jornada, o quadro de jornada para a atividade econômica continuar funcionando 5, 6 ou 7 dias da semana de forma ininterrupta, isso aí é convenção coletiva. É liderança de trabalhadores e empregadores que conhece lá a realidade daquele território, sentar e olhar qual grade de jornada que eu preciso para atender a necessidade daquela atividade econômica. Portanto, não tem aqui óbice do ponto de vista do funcionamento da economia, da qualidade da economia, e acredito sinceramente que isso pode melhorar a qualidade do mercado de trabalho, do ambiente de trabalho, evitando doenças, evitando acidente, doença psíquica, muitas vezes que o ambiente hostil do trabalho acaba gerando. Tudo isso acho que pode melhorar. Ministro, antes do senhor ir embora, Obrigada, Raquel, Yasmin. o carro dele está realmente esperando aqui atrás da gente. agradece. A Vitória Bel, nossa analista, tem uma pergunta ao senhor. Pode fazer. Pode fazer, é super rápido, gente, prometo. Em relação ao projeto de lei dos motoristas de aplicativo e também entregadores, queria saber se o governo já está estimando uma aprovação antes das eleições ou se isso deve ficar para depois. O ministro Guilherme Boulos está também se dedicando a isso e disse, inclusive, que a categoria dos motoboys estava mais avançada. Como que está isso? Ministro, nossa analista quer saber o seguinte, como é que está a questão do projeto de lei dos motoristas de aplicativo? Ela, inclusive, traz a informação de que o ministro Guilherme Boulos disse que a questão dos motoristas ali de moto já está mais avançada. Como é que o governo está se empenhando? Dá para aprovar antes das eleições essa medida? Isso depende muito, sempre depende muito do Congresso aqui. Tanto o 6x1 como esse depende do Congresso. Do ponto de vista do governo, podia ter aprovado 2 anos atrás, 1 ano atrás. Evoluiu bastante o debate durante este ano, quando o presidente Hugo Motta assumiu de fazer, o desejo de fazer uma comissão especial, o desejo que ande, ele montou essa comissão. Eu sugeri quem devia ser o relator, que era o mesmo relator do projeto que o governo tinha encaminhado, que tinha feito audiências públicas em vários estados brasileiros, tinha os dados muito na cabeça da evolução desse debate. Importante que os deputados que vai relatar esteja maduro, esteja amadurecido o debate que está. Teses que
que foram debatidas, que falou, isso não cabe aqui, não cabe acolá, como encarar a Previdência Social, como encarar a discussão do seguro, como encarar a discussão da jornada, da remuneração, da transparência para os motoristas e para os motos entregadores, como que as várias questões colocadas seja incorporada nesse debate. Tudo isso o relator tem muito maduro, e o relatório dele é muito equilibrado. Era para ter aprovado, inclusive, na comissão no final do ano, por conta das pautas colocadas, que o Congresso acabou se enrolando e para encaminhar, ficou algumas coisas travadas por alguns dias, isso acabou não tendo calendário, hora relógio que eu chamo, né, e dia no calendário para poder aprovar. Mas ele está muito otimista na retomada, na conversa com o presidente Hugo Mota, o deputado é o deputado Augusto Coutinho, de que é possível passar esse debate, aprovar na comissão para poder o presidente decidir se encaminha direto para o plenário ou se vai passar para alguma outra comissão. Então, tem toda a condição também de aprovar no primeiro semestre. Acho que essas duas pautas, se tiver um pouco de vontade política dos presidentes das casas, eu acho que é plenamente possível. Perfeito, ministro. Com a resposta do senhor, devolvo lá o estúdio à Raquel Landim. Ministro Luiz Marinho, muito obrigada pela sua entrevista ao Poder Expresso. Agradeço a nossa Yasmin por ter trago essa entrevista para nós. Muito obrigada e boa virada de ano, ministro.